Não esqueça de verificar também o nosso curso preparatório para certificação CompTIA Linux Plus e LPI1. O curso conta com mais ou menos 12 horas de aulas, com 2 e-books de apoio escritos por mim e mais 2 simulados com mais ou menos 200 questões cada um. Se você tiver interesse, link na descrição. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a memória swap. Será que ela é realmente necessária nos dias de hoje? Mas para você entender isso, você primeiro precisa saber o que é uma memória swap, né? Bom, então pensa no caso, alguns anos atrás, onde a gente usava esses discos IDE, né? Então aqui eu estou usando um exemplo onde eu tenho apenas 200 GB de armazenamento, que na verdade até é bastante, né? E aqui a gente tem uma memória RAM de 512 GB. Errou! 512 MB, perdão, tá? Como que você conseguiria usar 512 MB de memória hoje? É praticamente impossível, né? Não tem como. O sistema em si ele já consome 1 GB, dependendo se você usar o Windows, consome, sei lá, 2, 3 GB, né? Aí você se imagina utilizando 512 MB. Você está usando lá o sistema, tá consumindo aqui a memória, e chega uma hora que essa memória ela estoura, ou seja, ela chega ao máximo que ela consegue, 512. Teoricamente o sistema ele vai frisar, ele vai congelar, por quê? Porque ele não tem mais memória para ele conseguir desatolar aquela pilha de processos que está ali. Então o que a memória swap faz? A gente aloca uma parte do nosso disco, tá? Então vamos dizer que eu estou alocando essa partezinha de cima aqui, ó, tá? Vou pintar aqui de vermelho. Essa partezinha aqui, ela tem 2 GB, tá? Vou botar aqui uma coisinha, 2 GB, certo? Então eu peguei 2 GB do meu disco e direcionei para uma partição swap. Essa partição, ela vai ser acionada quando isso aqui estiver estourando. Então ele vai pegar esses 2 GB aqui e vai criar uma extensão dessa partição, tá? Que vai ter mais 2 GB. Obviamente isso aqui é muito mais lento, né? A memória ela trabalha no barramento PCI, que é extremamente mais rápido que o IDE, do que o SATA e tudo mais. Tanto que hoje já existe até os discos PCI que são aí extremamente poderosos, né? Então ele aloca esses 2 GB a mais para desatolar aqueles processos e dar uma força para a memória, tá? Antigamente a gente tinha, né, as partições mesmo. Então a gente pegava o nosso disco, colocava uma partição barra home, colocava uma partição barra e a gente colocava uma partição de swap. Hoje já não é mais necessário, hoje a gente tem aí um recurso que é o swap em arquivo, ou seja, a gente cria um arquivo, formata ele em swap e coloca ele disponível lá pelo swap on, que eu vou mostrar para você como fazer esse processo. Mas pensando agora nessa lógica, será que é necessário eu ter uma memória swap, uma partição de swap alocado para o meu equipamento? Né? No meu equipamento aqui eu tenho 8 GB de memória, tá? Que já é memória pra caramba, eu não consigo usar toda essa memória. Se eu utilizar no meu uso normal, eu chego no máximo aí 4, 5 GB com, sei lá, tudo aberto, né? Então é muito difícil você utilizar 8 GB. Se eu não estou utilizando toda a memória, por que eu preciso de uma memória swap? Esse pelo menos é o meu entendimento. A única situação em que eu preciso de uma memória swap é quando eu utilizo virtualização, que é algo que eu faço com frequência. Então sim, no meu caso eu preciso de uma memória swap, porque eu estouro o limite da minha memória muito fácil, tanto que eu quero comprar um outro módulo de 8 GB. Mas se você usa somente o equipamento normal, você tem lá 8 GB e você não utiliza nada de diferente, por que você vai precisar de uma memória swap, correto? Mas eu indico você criar pelo menos um arquivo de swap, coisa que você pode deletar depois. Porque vai que em algum momento você precise disso, você não vai ter como desatolar aquela pilha de processo sem ter uma memória swap, né? Então a gente vai aprender agora a criar esse arquivo de swap, que é a nova forma de você fazer isso, e também você já vai estudar para LPI com base nesses comandos, beleza? Então vamos ver na prática. Bom, pessoal, primeiramente eu estou rodando aqui um CentOS 7, onde vou estar mostrando esse exemplo, tá? Primeira coisa, a gente vai rodar aqui um fdisk-l, tá? Pra gente identificar qual que é o nosso disco, tá? O nosso disco aqui, ele é o /dev/sda, tá? Ele tem a partição do Linux mesmo, né? Que seria o barra ou /boot, enfim. E ele vai ter a partição de LVM. Eu acredito que a SDA1 seja o boot, né? Até porque tá marcadinho aqui a flag do boot. Ele já tem um swap aqui, tá? A princípio o CentOS ele faz via swap. Acredito que talvez por ele estar numa máquina virtual e não no equipamento em si. Então o que a gente tem que fazer é criar então um swap por arquivo, ou seja, sem usar partição nenhuma.
Então a primeira coisa que a gente vai fazer é usar o comando dd, aí você pode usar também o fallocate ou qualquer comando que você consiga alocar uma parte do seu disco e você consiga gravar esse espaço em um arquivo. Então a gente vai colocar aqui o if, que é de onde vai estar saindo esse espaço, ou seja, eu vou extrair um espaço de disco do SDA, tá? Que é o meu disco primário, a minha partição primária. E eu vou colocar ele no /swap file. Legal? Estou extraindo dali e estou colocando para o swap file, que está no barra, tá? Então /swap file. O BS vai ser o tamanho dele, tá? Então eu vou colocar aqui 1 GB. 1 GB é suficiente para swap, tá? Tem pessoas que falam que tem que colocar o dobro da memória, tem pessoas que colocam sempre 2 GB. Eu vou colocar 1 GB porque é uma VM que eu não tenho muito espaço. Mas eu sempre fazia com 2 GB, tá? Eu acredito que seja suficiente, não o dobro da memória. Mas tem opiniões diversas aí, tá? E o count vai ser 1, ou seja, eu vou pegar somente uma vez no tamanho de 1 GB. Então vamos rodar aqui. Finalizou, pessoal. Mostrou aqui a mensagem de 1.1 GB copiado. Se eu der um ls-lh no barra swap file, pode ver que ele tem o tamanho de 1 GB, tá? Vamos mudar a permissão dele aqui para 600, que é aquela permissão mais segura, somente o root vai ter permissão de trabalhar nele. Geralmente a gente faz isso com os arquivos do SSH também, lá as chaves, tá? Então, finalizado esse processo, a gente já tem um arquivo. O que a gente tem que fazer agora? Formatar esse arquivo. Como que a gente formata? Utiliza o mk swap. Isso aí é questão de LPI também. Então, vou formatar o próprio arquivo, tá? Vamos ver aqui, ele já colocou um UID nessa partição, tá? Como se ele criasse uma partição dentro do arquivo, tá? Finalizado isso, o que a gente pode fazer? Se a gente der um cat aqui no /proc/swaps, a gente consegue ver as partições ou arquivos de swap que estão online. Então aqui a gente tem uma partição montada ali, é o /dev/dm1, certo? E agora a gente vai colocar esse arquivo para ficar online. Então swap on /swap file, tá? Quando a gente coloca o swap on, ele vai identificar se é alguma coisa de swap pelo ID. Identificado, ele vai adicionar esse arquivo no /proc/swaps, certo? Então swap on, vamos dar um cat no /proc/swaps, tá aí, ó. Swap file do tipo file e não do tipo partition mais, certo? E aí ele já está montado. Claro que não é legal você ter 2 swaps, né? Não faz sentido nenhum. Eu estou só mostrando um exemplo de como que você pode criar via arquivo. E via partição é a mesma coisa, só que você vai ter que dar um fdisk no disco, particionar um espaço de 2 GB e formatar ela. E ativar ela com o swap on, obviamente, né? Só que o que acontece? Se eu rebootar essa máquina, ele vai desmontar esse swap file. Tá? Então, para você fazer isso permanente, para sempre que você botar a máquina e ele subir, você tem que editar o /etc/fstab, tá? Pode ver aqui que o outro swap ele tá montado, ó. Então, o que a gente tem que colocar? A nomenclatura, sempre o dispositivo, que vai ser o swap file, do tipo swap, né? Pode ver que o primeiro a gente coloca a partição onde ele vai ser montado. Aqui a gente poderia colocar um diretório, como é o caso do primeiro. A gente colocou que ele vai montar o barra. Como ele não vai ser montado em nenhum diretório, a gente coloca swap, do tipo swap, usa as opções default 00, certo? E aí ele vai montar sempre que você rebootar a máquina. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário aí, uma sugestão de vídeo também. Não esqueça de verificar os outros conteúdos que também estão lá no blog, tá? É isso aí, um abraço e falou!